Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma ministração da Palavra de Deus, nessas cartas do Apocalipse que tem falado ao nosso coração. E hoje, com certeza, a palavra falará mais uma vez ao seu coração. Ela tem poder para isso, e eu peço a Deus que venha edificar o seu coração, edificar a sua vida espiritual, transformar a sua mente como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para você que já se inscreveu e tem acompanhado as nossas ministrações, muito obrigado por você estar conosco, acreditar no nosso ministério, acreditar em tudo aquilo que nós temos feito aqui com muito carinho, para a glória de Deus e para edificar a sua vida. E você que não se inscreveu ainda, eu convido você a estar se inscrevendo no nosso canal, Apóstolo Adilson Ferreira, para que você possa estar recebendo todos os conteúdos que nós vamos gravar, já temos, e você poder ter acesso a muitas ministrações que vão edificar a sua vida, tá bom? Obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco para receber da palavra de Deus, e hoje nós vamos estar compartilhando a segunda igreja, a carta à segunda igreja que nós vamos ter aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8 em diante. Do 8 até o 11 vai ser a carta à igreja em Esmirna, tá bom? Então, só lembrando você que essas cartas foram cartas que Jesus Cristo, ele se revelou a João quando estava preso na ilha de Patmos. Era uma ilha prisão, e ali ele recebeu uma visão de Deus. Jesus mandou que ele escrevesse cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Cada igreja vai receber uma carta que vai falar das condições que ela vivia e também vai falar muito da cidade, do contexto onde ela estava. Essas cartas do Apocalipse são cartas muito ricas, porque são cartas que falam muito de história, acontecimentos históricos. Nós precisamos conhecer o contexto de cada cidade, os problemas que eles viviam, as denúncias que Jesus faz a respeito da sua igreja. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja, que é uma igreja que tem pouca informação sobre ela, mas uma coisa é interessante: dentre todas as igrejas, é a menor carta para uma igreja que não foi encontrado nenhum defeito nela. Pelo contrário, só teve elogios. A igreja de Filadélfia também é uma igreja que também tem bastante batalha, mas ela também não recebe muitas críticas do Senhor Jesus. Mas a carta de Esmirna, ela recebe elogios de Jesus. E é muito interessante. Para nós, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo hoje, se queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor Jesus, nós vamos ter hoje aqui um grande exemplo. Eu tenho certeza que você que está me assistindo nesse momento, está participando desse culto nosso aqui, porque temos aqui um momento de oração, temos um momento de ensino da palavra, é um culto. Você está tendo um culto na sua casa através desse momento no YouTube, tá bom? Então, leve bem a sério, é momento de você ser instruído na palavra. E eu quero realmente que você abra o teu coração para prestar um culto a Deus. É o momento de Deus falar com você. E eu tenho certeza que se você está acompanhando essas ministrações, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, é porque você quer ser uma igreja, quer ser um crente, quer ser um cristão relevante para a sociedade. E se você deseja ser um cristão relevante para a sociedade, e muito mais ainda do que ser relevante para a sociedade, é você ser uma pessoa que tem uma vida que agrada a Deus. Sabemos que ninguém é perfeito, isso é uma realidade. Então não existe igreja perfeita, nem existe pessoas perfeitas, somos seres humanos e precisamos desfrutar da graça de Deus. Mas dentre as 7 cartas que nós vamos estar estudando, e estamos estudando, nós vemos que a igreja de Esmirna, que é essa carta que nós vamos estudar hoje, é uma igreja que recebe do Senhor Jesus muito elogio. Então, se você e eu queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor Jesus, está aqui um grande exemplo para nós. Se temos na carta de Éfeso a ausência, eles perderam, eles não eram assim. O tempo foi passando, as lutas, as dificuldades que eles passaram para se manter fiéis, firmes no Evangelho, isso trouxe um esfriamento espiritual para eles, da igreja de Éfeso. E Jesus disse que apesar de todas as boas obras que eles tinham perdido o primeiro amor, a verdadeira motivação. E nós aprendemos com a igreja de Éfeso que isso pode acontecer nos dias de hoje com as igrejas do século 21. Isso é muito interessante. Por quê?
Porque são cartas que foram escritas há praticamente 2.000 anos atrás, quase 2.000 anos atrás, para igrejas que estavam na Ásia Menor. Estavam num contexto diferente do nosso. No entanto, nós percebemos que o que vai acontecendo na vida da igreja pode ser aplicado nos dias de hoje. Isso é chamado contextualizar a palavra de Deus. Você trazer as verdades que estão dentro da palavra para os dias de hoje. E se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos prestar atenção nas coisas que são boas, porque Jesus vê as coisas boas, mas ele também vê as coisas erradas, as coisas que precisam ser consertadas em todas as igrejas. No entanto, na segunda carta, a igreja de Esmirna não tem nada para ser consertado. Jesus, pelo contrário, vai incentivar ela a permanecer da mesma maneira. Então eu quero hoje estar compartilhando com você dessa carta de Esmirna. Então vamos ler o versículo 8 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Para você que não acompanhou ainda a introdução às cartas do Apocalipse, é muito interessante o que eu vou dizer para você hoje. Por quê? Porque nós vamos perceber que cada igreja está vivendo em uma determinada cidade, dentro de uma determinada sociedade, passando por, conhecendo a história da cidade. E Jesus, ele usa muito isso de ensino. Ele fala de uma maneira que as pessoas que estão ouvindo ele venham entender a informação que ele está passando. E quando ele fala com a igreja de Esmirna, eles vão entender bem o que é que Jesus está querendo dizer para eles. Por quê? Porque a cidade de Esmirna, ela tem uma história. Eles estão envolvidos como igreja dentro de um contexto que eles vão entender muito bem. Por quê? A igreja de Esmirna é uma cidade rica. A cidade de Esmirna, ela não é uma cidade pobre. Ela é uma cidade que tem um porto, ou seja, o comércio é livremente por ela. Então, onde há o comércio, sempre há uma rotatividade de mercadorias, é muito investimento. Então, nós vemos que é uma cidade forte, né? Porque é uma rota comercial. Só que nós sabemos também que essa cidade, a cidade de Esmirna, ela é uma cidade que sofre muito também com grandes problemas que a gente fala que é abalos, né? Causas naturais, né? Da natureza mesmo, terremotos, e também houve muita guerra contra ela. Os lídios invadem ela, destroem a cidade, e essa cidade chega às cinzas, só que ela consegue se reerguer. Então nós vemos que quando Jesus vai falar com eles dizendo: eu sou aquele que estive morto, mas ressuscitou, eles vão entender bem a linguagem de Jesus. Só que ele diz que ele é o primeiro a viver isso, é o primeiro a ser ressuscitado, a estar morto e ressuscitar. E nós vamos trabalhar esse tema. Só que a igreja vai entender bem. Por quê? Porque no contexto histórico é algo simples para ela. A cidade vive isso. Então Jesus está dizendo para a igreja dele, não para a cidade, para a igreja, que dentro daquele contexto, o cenário que eles enxergaram e têm o conhecimento, acontece muito mais na vida deles, porque eles vão vencer a morte, eles vão viver a eternidade. Nada pode impedir eles de viver as promessas de Deus para a vida deles. Amém? É interessante nós também sabermos do significado do nome de Esmirna. Esmirna significa mirra. Mirra é algo que é um componente que está também no óleo da unção. Quando foi constituído lá o tabernáculo, quando foi construído, também houve o óleo da unção e tinha mirra. Também nós vemos que além do Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos que os 3 reis magos, né, os 3 homens que vêm, astrólogos, que vêm lá do Ocidente, eles vêm trazendo presentes para Jesus.
E dentre esses presentes existe a mirra. Tinha ouro, tinha incenso e tinha mirra. O ouro é um presente dado para o rei. E a mirra é dado, além de usado, né? Ele era usado também, além de óleo de unção, ele era usado para a preparação de embalsamar os corpos. E também a mirra era dada ao sacerdote, ao profeta. Ao sacerdote era dado o incenso. Então eram presentes. Então Jesus ele era profeta, ele era sacerdote e ele era rei também, e é rei. É o nosso sacerdote, é o nosso profeta. Nós vemos se cumprindo isso na palavra, realmente que desde pequeno Jesus tinha essa autoridade sobre os seus ombros. Só a nível de contexto para você entender o significado da mirra. Só que essa igreja também é uma igreja que passa por muita perseguição, por muita luta, por muito sofrimento. E por passar por muito sofrimento, faz com que ela exale o bom perfume diante do nosso Deus. Jesus se agrada do sacrifício que aquela igreja tinha diante dele. Por quê? Porque o sacrifício que ela apresentava a Jesus a assemelhava ao sacrifício que Jesus teve. Todas as vezes que nós entregamos nossa vida em sacrifício, mas é para a evangelização, é para a glorificação do nome do Senhor. O único sangue que foi derramado para a purificação é o sangue de Jesus. Mas quando muitos dos mártires derramaram seu sangue, acreditando no verdadeiro evangelho e pagaram o preço de entregar a própria vida por aquilo que acreditavam, isso para Deus era uma alegria diante das narinas do Senhor, era uma oferta de sacrifício da própria vida. Como Paulo um dia derramou o sangue dele, ele foi degolado, decapitado, e derramou o seu sangue como oferta de libação, uma oferta líquida. E isso fez que aos olhos do Senhor, às narinas do Senhor, isso lhe fosse agradável. Então, todo momento de sacrifício é um momento agradável a Deus. Saiba disso. Todo o seu sacrifício sempre vai ser agradável a Deus. Tudo aquilo que você passar por sacrifício com o evangelho, com o reino de Deus, você saiba disso, você vai ter um galardão lá nos céus para a sua vida. Então, sabendo do acontecimento da cidade, fica mais fácil nós entendermos mais aqui o que é que Jesus está dizendo para a igreja. Então, comecemos no versículo de número 8, quando ele fala ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Importante para a gente também é sabermos o anjo. Quem é o anjo? Nós sabemos que anjo não é aquele anjo alado, com asas. Anjo é o sentido de mensageiro. Então, cada pastor é um mensageiro de Deus. Isso é uma grande responsabilidade para nós. Eu ser o anjo dessa igreja, eu sou responsável em transmitir a mensagem fiel de Deus para a vida dos membros que estão aqui na igreja. É muito interessante também que a palavra nos diz que ao invés de dirigir uma carta diretamente para a igreja, primeiro veio escrita para o anjo, porque o anjo ele é o porta-voz de Deus para a igreja. Sempre que Deus quiser falar com a igreja, ele vai falar primeiro com o anjo. Então deixa eu dizer uma coisa para você que é pastor, você que é líder, antes de Deus falar com o povo, Deus quer falar com você, Deus quer dar direção ao seu coração, porque a igreja é do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos ensina aqui na carta de Apocalipse, no capítulo 1, que os anjos estão nas mãos do Senhor Jesus. O que quer dizer isso? Que Jesus está no controle de todas as coisas e todos os anjos foram constituídos por Ele. Que maravilha nós sabemos que estamos nas mãos do nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor, somos seus servos. Que grande responsabilidade, que grande honra. É uma grande honra? Sim, mas uma grande responsabilidade, porque todo verdadeiro mensageiro tem uma mensagem que vem do céu. Se eu sou mensageiro de Deus, eu tenho que ter uma mensagem que vem do coração de Deus para a igreja. Eu não posso ter uma outra mensagem. O mensageiro não pode ter mensagem própria. Ele tem que ter mensagem que venha direto do coração de Deus para as pessoas. Só que é uma via de mão dupla, porque assim como nós temos que entender a honra e a responsabilidade como servos de Deus de falar da palavra do Senhor para as pessoas também têm que ter o respeito e reconhecer essa autoridade de um anjo de Deus sobre a vida delas. Olha só que interessante, a honra de um pastor servir ao Senhor, cuidando de uma igreja, e a honra da igreja para com o seu pastor, o cuidado. Outra coisa que nós aprendemos também como anjo do Senhor,
Se nós somos anjos do Senhor, representantes de Deus na terra, nós somos mensageiros de Deus para a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos fazer a pergunta para o dono da igreja: como é que anda a nossa vida como pastor, como anjo, e também como anda a vida da igreja, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que existem muitas visões, que o próprio Deus até dá para muitos pastores, a respeito de como trabalhar com a igreja, a visão que deve ser aplicada. Às vezes nós temos grandes referenciais e procuramos conhecer esses referenciais, e muitas vezes são coisas que são aplicáveis na igreja, podem ser aplicáveis na Efrata, pode ser aplicado em outras igrejas, sistemas de trabalho que dão muito resultado, porque todo pastor quer ver a igreja crescer, a cada dia mais e mais, embora nós vemos em Atos que o que fazia a igreja crescer era a união dos seus líderes, era a manifestação do Espírito Santo, porque era o próprio Espírito Santo, era o próprio Deus que dava crescimento para a igreja e acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mas cada um tem uma plataforma de trabalho que Deus nos colocou para trabalhar. Nós vamos perceber que nas 7 cartas, cada uma vai ter um direcionamento, cada uma vive dentro de um contexto. Então, de alguma maneira, eles alcançariam a sociedade que estava à volta deles. Mas uma coisa nós devemos nos perguntar: o que é que Jesus Cristo quer para a igreja que Ele nos deu? A Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Ele deu apóstolo, pastor, mestre, evangelista e o profeta para crescimento da igreja. Ele nos deu para a igreja, para edificar vidas, para cuidar de vidas. Seja qualquer placa de igreja que for, a proposta de Deus levantar pastores, de Jesus colocar pastores nela, é para que haja crescimento sadio dos santos. Essa é a responsabilidade do anjo da igreja. Então saiba disso. Deus primeiro vai falar com o anjo da igreja, para depois ele passar essa carta para toda a igreja. Ou seja, a direção vai vir através do líder. Então, líder, se consagre, busque a Deus, peça direção a Deus para que haja crescimento sadio na sua igreja, assim como tem pedido a Deus. Tem muita coisa boa para a gente aprender com muitos líderes, sim, mas nós precisamos buscar a Deus e entender o que é que Ele tem para mim e para a sua vida. Deus tem um povo específico para colocar nas suas mãos. Deus tem pessoas específicas que Ele já te deu e te deu também para essas pessoas para ser pastor. Que Deus libere essa palavra hoje sobre a tua vida, coloque o povo dEle nas suas mãos e Ele vai te preparar para isso. Saiba, você que é chamado para ser pastor, você é um anjo, é um mensageiro de Deus para a igreja. Você está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica essa dica aí para você que é líder, para você que não é líder e tem um pastor, respeite, ame o seu pastor, cuide do seu pastor em todos os sentidos, porque quando você estiver fazendo isso pelo seu pastor, você está fazendo pelo próprio Cristo. E quando você, pastor, estiver cuidando da sua igreja, se sacrificando por ela, você não vai ter como se sacrificar para salvá-la. O teu sacrifício não salva, o teu sacrifício evangeliza. O sacrifício que salva pessoas é o de Jesus Cristo, mas o seu sacrifício vai te trazer semelhança a Jesus. E era justamente isso que acontecia com a igreja de Esmirna. Eles tinham semelhança com o sacrifício de Jesus Cristo. Eles não eram Cristo, mas o sacrifício que eles tinham, por amor à obra que eles estavam cuidando, os assemelhavam a Cristo. Jesus mesmo nos ensina lá em Lucas que todas as pessoas que quiserem seguir os seus passos, deveriam negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o mesmo caminho que ele. E essa igreja não entendeu, irmão? Essa igreja entendeu ao pé da letra o que é ser parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o teor da carta, o que nós continuamos lendo aqui, olha só. Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Jesus, ele é o primeiro, e ele diz, e o último que foi morto e reviveu, ou seja, ele ressuscitou. Mas talvez nós perguntemos o seguinte: Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar? Você se perguntou isso? A Bíblia está dizendo que ele foi o primeiro a ressuscitar, mas nós vemos na palavra de Deus que lá no Antigo Testamento houve ressurreição. Houve. Nós temos a história de Eliseu, quando ele libera uma palavra profética sobre a sunamita, e ela se torna mãe, só que o menino vem morrer. E aí o profeta vai lá e se coloca em cima do menino, e sopra e profetiza a vida sobre ele, e o menino ressuscita. Legal? Verdade.
Nós temos também Jesus ressuscitando Lázaro. Então Jesus não é o primeiro, não, ele é o primeiro. Mas como que ele é o primeiro se houve outras ressurreições? Porque é o seguinte, quem aqui hoje, você que está me assistindo, você que está acompanhando as nossas ministrações, você tomou um cafezinho com Lázaro ontem? Você conversou com o filho da sunamita hoje? Não. Por quê? Eles morreram? Morreram. Mas ressuscitaram? Ressuscitaram. A filha de Jairo ressuscitou também? Ressuscitou. Porque quando chegaram aqueles homens dizendo, Lázaro, não incomode mais o mestre que a sua filha morre, Jesus disse, ela não morreu, ela está dormindo. Aí falou, não, morreu, que a gente tem certeza que ela morreu. Mas aí Jesus foi lá e chamou a menina e ela ressuscitou. Mas agora eu pergunto para você, aonde estão todas essas pessoas que ressuscitaram um dia? Mortas. Elas viveram, morreram uma vez, ressuscitaram no poder de Deus e voltaram a morrer. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, que o único que encarnou, morreu, ressuscitou e jamais morre de novo, o primeiro e o último, não existe ninguém comparável a ele, é somente Jesus. Em que questão? Ele morreu uma só vez. Essas pessoas morreram duas vezes. Eles morreram uma vez, ressuscitaram através do poder de Deus, só que depois eles morreram de novo. Só que Jesus continua vivo, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele virá em glória para buscar a sua igreja. Amém? Está dando para você entender? E aí ele diz o seguinte, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Olha só que interessante, Jesus está dizendo que a igreja está passando por tribulações e por pobreza, e Jesus está vendo isso na vida da igreja. Sabe o que é interessante olharmos essa passagem? É saber que Jesus, ele não se esquece, ele não deixa de ver a sua luta, de ver a sua dificuldade, ele não fecha os olhos para a perseguição que você sofre por causa do evangelho. Jesus, ele não fecha os olhos para o teu sacrifício, ainda que as pessoas estão olhando a sua pobreza, estão olhando a sua perseguição, ainda assim Jesus vai enxergar também. Jesus não está aquém, ele não deu as costas, ele não virou o rosto para a sua dificuldade, para a sua luta, para o que você está enfrentando. Ele conhece a tua condição, ele sabe da sua fidelidade. Às vezes os homens podem olhar para você e não enxergar essa fidelidade em você, pode não valorizar o seu posicionamento em Deus, mas deixa eu te dizer, Jesus conhece você. Antes de você se preocupar com os homens, olhe para Jesus Cristo. Ele está vendo a sua dor, ele está vendo a sua dificuldade, e ele está dizendo para ti nesta noite que tem passado por perseguição por causa do evangelho, você que tem sido deixado de lado por causa da pregação do evangelho, por causa da sua fidelidade ao evangelho, por causa do seu posicionamento com o reino de Deus, deixa eu te dizer, hoje a palavra de Deus está te dizendo, ele conhece a tua dor, ele conhece as tuas dificuldades, e a palavra de Deus te diz, eu sei do que você tem passado. Não pense que Jesus não está vendo, Jesus está vendo, e ainda vou além para te dizer, que a Bíblia diz que ele é recompensador daqueles que o buscam. Vai haver uma recompensa sobre toda a dificuldade que você tem passado por amor ao evangelho. Eu quero frisar isso, por amor ao evangelho, que já vou falar algo mais sobre isso. Só que a igreja, preste atenção, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus tem uma visão contrária, embora ele veja uma realidade física, que a igreja ela passa por tribulações, ela passa por dificuldade, e para as pessoas, aos olhos das pessoas, e Jesus também enxerga isso, que humanamente ela é pobre. Ela não é uma igreja rica, não é uma igreja cheia de pompas, como nós vemos a igreja de Laodiceia, uma igreja cheia de empresários, e isso tudo nós temos pelo quê? Pelos valores. Preste atenção nisso. Essa igreja, olhando teologicamente, tem muitas pessoas, como já disse, que defendem que cada igreja dessa, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, são igrejas que compreendem um tempo da história. Sendo assim, essa igreja, ela compreende um tempo de grande perseguição. Se a igreja de Éfeso lutou o tempo dos apóstolos, representa um tempo dos apóstolos, agora nós vamos entrar um tempo da grande perseguição, onde os apóstolos são mortos e todos aqueles que são cristãos também passam por grande perseguição. Preste atenção nisso. Imagine só, uma cidade rica, só que é uma cidade idólatra. A cidade de Esmirna é uma cidade que tem uma fidelidade
tremenda, ela é fiel a todo costume, todos os valores que Roma acredita. E nós sabemos que Roma é um lugar que tem uma sociedade, que tem uma cultura muito idólatra. Eles gostavam de idolatrar principalmente o homem. Então eles eram obrigados muitas vezes a idolatrar os imperadores. E os cristãos sempre diziam: não, eu não vou me dobrar diante do homem. O nosso único Senhor é o Senhor Jesus. Nenhum César é nosso Senhor, nenhum imperador é nosso Senhor, Roma não é Nossa Senhora. Não, nada disso. O nosso Senhor se chama Jesus Cristo e nós não vamos nos dobrar diante de homem algum, não importa o que aconteça na nossa vida. Nós não vamos trocar os nossos valores por causa de nenhum benefício de Roma, esquece. Então eles eram fiéis, assim como a cidade era fiel a Roma, a igreja era fiel a Cristo. Então imagine só a proporção desse antagonismo, onde você vê pessoas querendo viver os valores de reino de Deus e outras pessoas querendo viver os valores de Roma. São valores totalmente opostos. Só que a igreja se posicionou firmemente dizendo: nós não vamos trocar os nossos valores de reino de Deus, nós não vamos trocar os nossos valores cristãos para viver os valores de Roma. Não, nós vamos ser fiel a Cristo. E aí outras pessoas diziam: vamos ser fiéis a Roma. Isso causou um choque, aonde as pessoas que estavam na cidade, por causa da sua grande fidelidade a Roma, não frequentavam as igrejas. E a igreja sofria muita oposição. Além de uma cultura romana, nós vemos aqui que Jesus vai citar sobre judeus que também não gostavam do cristianismo. Existiam judeus que se converteram ao cristianismo. Esses aceitavam Jesus como seu Salvador. Mas aqueles que ainda queriam viver pela lei mosaica, queriam viver pelas leis, eles não aceitavam que Jesus, Cristo, era o Messias, que Jesus era o Cristo de Deus que haveria de ser enviado. Sendo assim, eles perseguiam fortemente, como nós vemos que Paulo, como fariseu, perseguia os cristãos. Mas, na verdade, ele perseguia os seguidores do caminho e ele nem conhecia Jesus Cristo. Mas Jesus se revela para ele lá em Atos 9, dizendo: olha, eu sou Jesus a quem você persegue. Então, quem persegue um cristão, persegue o próprio Cristo. Então, quando nós olhamos aqui para essa carta, nós percebemos que a mesma coisa que as pessoas estão fazendo, o que Paulo fez, de perseguir os cristãos, eles estão perseguindo o próprio Cristo. Mas preste atenção nisso: se eu tenho uma cidade que é idólatra e as pessoas não se convertem ao cristianismo, isso significa que o financeiro, significa que as pessoas influentes da cidade, elas não estão na igreja, elas estão servindo a Roma. Como elas estão servindo a Roma, elas têm oposição contra os valores da igreja. Sendo assim, nós vamos perceber o seguinte, que dentro de um contexto desse, eles vão passar por um grande problema: desemprego, portas fechadas. Às vezes muitos não vão querer cristãos trabalhando. Por quê? Porque se eles se aliançam com os cristãos, eles vão ser contra os imperadores. E como eles queriam os favores de Roma e queriam a fidelidade e a honra de ser romano, então, meu irmão, eles não vão trocar isso daí para estar na igreja de Esmirna. E outra coisa, percebemos que a igreja de Esmirna é uma igreja pobre e as pessoas não valorizam ela. Preste atenção nisso. Imagine só oferecer hoje uma igreja que passa por perseguição. E agora eu quero deixar bem claro para você que eu não estou fazendo apologia nem à pobreza nem à riqueza. Eu estou aqui defendendo a palavra de Deus que nos ensina que, se para ser rico eu preciso vender os valores do reino de Deus, é melhor ser pobre. Porque não existe riqueza diante de Deus quando nós trocamos os nossos valores. Porque Jesus está dizendo para elas assim: eu sei da sua luta, eu sei da sua dificuldade, da sua pobreza, mas eu digo para você que você é rica. Eu quero dizer para você o seguinte, que riqueza humana não significa riqueza divina. Então não adianta você olhar para as igrejas hoje e olhar pelos bancos estofados, olhar pela aparelhagem de som, ver uma igreja cheia de gente, multidão, e pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas, e julgar que elas sim são uma igreja que agrada a Deus. Também não podemos dizer que uma igreja que não tem nada disso, é totalmente contrária,
passa por muita dificuldade, é uma igreja que agrada a Deus. A igreja que agrada a Deus não é a rica ou a pobre. A igreja que agrada a Deus é aquela que está firme nos princípios dele. Nós não podemos ficar defendendo que a igreja tem que ser pobre para agradar a Deus, nem temos que defender que ela tem que ser rica para agradar a sociedade. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus, nas coisas pertencentes ao reino de Deus. Não podemos trocar os valores, ainda que isso custe uma perseguição. E é interessante que essa igreja, a igreja de Esmirna, compreende justamente esse tempo, esse período onde a igreja é perseguida. Pessoas são mortas por causa do quê? Por causa do reino de Deus, por causa do evangelho. Nós vemos que é uma igreja perseguida não porque ela é uma igreja que não tem valores, não é uma igreja que não vive valores de reino de Deus, ou que denigre a sua imagem, não. Ela é uma igreja que é perseguida porque os valores do mundo estão contrários àquela igreja. Então ninguém quer ir, as pessoas querem perseguir, e o evangelho verdadeiro, ele confronta o nosso pecado. Ele confronta quem nós somos, coloca a gente no nosso lugar, coloca Deus no lugar dele. Ele é rei, nós somos seus súditos, nós somos pecadores e ele santo, e a santidade nossa está na pessoa de Jesus Cristo. Está dando para entender? Então, quando a gente confronta uma pessoa no pecado e ela não quer sair daquilo, logo ela não é obrigada a estar numa igreja, ela vai dar as costas. Só que cada um vai levantando o seu Deus e dizendo: não, olha, essa igreja aqui é melhor, aquela igreja ali não é legal. A igreja correta é aquela que está alicerçada nos valores de Deus. Então, quando você vai escolher uma igreja para você estar frequentando, não escolha pelos bancos, não escolha pela iluminação. Olhe para a igreja. Primeiro, pergunte se é ali que Deus te colocou. Segundo, avalie os valores que existem nela. Quais são os valores que saem do altar? Porque para Deus a riqueza é diferente. Ele não vê como vê o homem. Nós já aprendemos isso em tantas ministrações, e às vezes estamos querendo enganar quem? Querendo enganar um ao outro, porque Jesus, ele não está olhando os bancos, ele não está olhando a aparência, ele está olhando o interior de cada um. Nós, como profeta, lá no Antigo Testamento, Samuel, quando vai ungir o Davi, ele justamente comete essa falha. Ele olha os irmãos de Davi e fala: esse com certeza vai ser rei. Aí Deus diz para ele: não olhe dessa maneira, Samuel, porque eu olho diferente do homem. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Jesus está fazendo a mesma coisa com essa igreja. Ele não está olhando a aparência, ele está olhando o coração. E a olhar para a aparência, assim como as outras pessoas enxergavam, olhar e falar: não, tu és pobre diante das pessoas, mas eu olho o teu coração e você é rica, porque você continua firme, você não se vendeu, você continua firme nos meus valores. Você tem passado por tribulação, você tem passado por luta, você tem passado por blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, mas você continua firme no evangelho. Por isso eu aplaudo você. Imagine o que é isso, irmãos. Ao invés de alcançar os aplausos humanos, nós alcançamos os aplausos divinos, agradar o coração de Deus. É essa que é a igreja que Jesus está procurando, de verdadeiros adoradores, de pessoas que querem agradar a Deus, que querem amar a Deus acima das suas dificuldades. Outra coisa que eu levanto aqui a questão, para os dias de hoje, como é interessante, gente do céu, como é interessante que cartas escritas há tanto tempo falam aos nossos ouvidos até hoje, nos ensinando o contexto que eles estavam, o contexto que nós temos vivido, o que é que nós temos buscado. Às vezes hoje, olhando muitas pessoas procurando igrejas, é fácil pessoas quererem estar numa igreja de destaque. Poucas pessoas gostariam de estar numa igreja de Esmirna. Poucas pessoas gostariam de estar numa igreja de perseguição. Não que eu gostaria também de ser perseguido. Eu tenho certeza que ninguém aqui gostaria de procurar a perseguição. Não é isso que a gente está dizendo. Não é flores, não é poesia isso não. O que eu estou dizendo é o seguinte: se nós tivermos que enfrentar oposição, abandono, se tivermos que enfrentar pobreza por amor ao reino de Deus, está tudo certo. Só que o grande problema hoje, que nem perseguida a igreja está muitas vezes fisicamente, que eu vou levantar o outro lado também, mas a igreja nem fisicamente está sendo perseguida. E tem muita gente que só porque a porta de emprego não abriu, só porque não conseguiu comprar aquele carro do ano, só porque dentro da família teve algum levante,
Só porque falaram mal da pessoa, a pessoa já está desistindo. Meu irmão, eu fico pensando na vida desses grandes mártires, eu fico pensando na vida de Paulo, e olhando para o cenário da igreja de Atos, para o cenário que a igreja de Esmirna enfrenta também, eu falo, meu Deus do céu, que qualidade de cristão nós temos nesse século. Olhando para a igreja do primeiro século, olhando para a igreja de Esmirna, olhando para um tempo de perseguição, nós não estamos sendo perseguidos por causa do evangelho, a maioria de nós. Eu não posso generalizar, porque existem irmãos que estão espalhados por todos os cantos da terra, e existem lugares que está tendo realmente perseguições terríveis. Nós temos o trabalho do Portas Abertas que comprova isso. Eu não estou dizendo, fechando os olhos, para dizer que não existe uma perseguição. Existe sim a perseguição, mas eu estou falando aqui do nosso contexto. No nosso contexto de Brasil, muito difícil você encontrar um lugar que existe perseguição por amor ao Evangelho. A igreja está sendo perseguida por amor ao Evangelho, não é por outra coisa. É somente por amor, por fidelidade a Jesus Cristo que ela está sendo perseguida. Então, a igreja que não vai trazer muito holofote para ela. Poucas pessoas vão querer estar lá, afinal de contas, lá não tem nenhum jogador de futebol, lá não tem nenhum empresário, lá não tem ninguém de destaque, e ainda mais hoje, nessa mídia que nós vivemos, as pessoas estão procurando pessoas de destaque. As pessoas não estão preocupadas com caráter. As pessoas estão olhando para pastores e dizendo, esse pastor está na mídia, esse pastor está em destaque. E eu sei que tem muita gente boa na mídia, muita gente boa que tem caráter, que tem um posicionamento de verdadeiro cristão espalhado por todos os cantos da terra, e também estão na internet, pessoas abençoadas demais mesmo, e que têm relevância nesse cenário nos dias de hoje. Eu sei disso. Mas agora você não pode avaliar estar numa igreja ou estar seguindo alguém pelo nível de fama e quantos seguidores ele tem. Você precisa valorizar o anjo que Deus colocou na sua vida, e você precisa olhar para a igreja que Deus te deu também. Tem gente dando as costas para a igreja por causa do sofrimento, por causa da perseguição, ou por causa de alguma luta, ou por causa do posicionamento que o líder dela tem com a palavra. E estão procurando pessoas com glamour. Meu irmão, não faça isso. Não vá para a igreja A nem para a igreja B. Esteja no lugar que Deus te colocou. Não fique procurando líderes por causa da sua fama. Procure um líder que cuide de você, que ame a sua vida e valorize isso. Porque hoje nós vivemos numa coisa que muito tempo as pessoas falaram mal das coisas do mundo. Esse negócio de divulgação, de ser celebridade. Agora nós temos as celebridades gospel. E aí, atrás de celebridade gospel, multidões querem ir, mas atrás de um pastor que bate seu joelho no chão, se consagra, ora, mas ele não tem fama, as pessoas estão dando as costas. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você está se relacionando com a religião e com templos e não está se relacionando com Deus, não está valorizando o seu pastor que ora por você. Talvez você não está valorizando pessoas que são íntegras em Deus, que estão querendo orar por você, cuidando da sua vida, e você está procurando só glamour. Desculpa te dizer, você precisa se converter. Você precisa olhar para Jesus Cristo. Para de ficar atrás de celebridades gospel. Para de ficar, você que é líder, pagando fortunas para as pessoas pregar no seu lugar, só para divulgar ministério. Para com isso, é coisa feia. Jesus nos ensinou aqui a termos valores. Agora, fazer da igreja comércio, fazer do altar um comércio, propaganda, divulgação. A gente tem que pregar a palavra de Deus, tem que ensinar a palavra de Deus. Mas vão te abandonar. Que abandone, o que importa é que Cristo se agrade de nós. Essa é a realidade da palavra de Deus. Amém? Mais uma vez eu digo, porque essa carta tem que ser muito bem explicada. Não estou fazendo apologia a pobreza, nem a riqueza, nem a uma pessoa celebridade, uma pessoa que tem muitos seguidores, a pessoa que tem seguidor nenhum. Não, eu estou falando que tem pessoas que têm muitos seguidores, e louvado seja Deus porque o evangelho está alcançando muitas vidas, mas tem muitos seguidores e são homens de Deus, mas tem gente que não tem um posicionamento com a palavra de Deus, e muita gente vai sendo arrebanhada para isso. Não é estar numa igreja que te faz ser uma pessoa salva, é você estar fechado com os valores de Deus. É isso que faz você uma pessoa salva em Jesus Cristo. Então, nós precisamos rever os nossos valores. Não vamos olhar para a igreja e se contentar com poucas pessoas. Não, quanto mais pessoas, glória a Deus, vamos encher o céu em nome de Jesus. Mas a nossa motivação
tem que ser almas, somente almas, amém? Não pode existir outra motivação. A única motivação que precisa existir é a mesma que deveria existir em Éfeso, na qual Jesus diz para ela: volta ao primeiro amor. É amor, nosso impulsionar de ir atrás de almas, é amor ao reino, é amor às almas, é querer levar salvação para as pessoas. É só isso que interessa. Apóstolo, mas e aí se você for cobrar valores das pessoas, se você for cobrar um posicionamento das pessoas com a palavra de Deus, elas não vão querer muito, a gente tem que moldar a igreja para poder trazer pessoas. Está errado. Nós temos que moldar as pessoas para que elas venham para a igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes um dia estava pregando, e eu gostei muito de uma frase que ele disse, que ele reverberou uma frase que ele ouviu, não lembro quem foi que falou, mas eu lembro que ele estava falando uma das ministrações dele. Ele disse que se a igreja for perseguida, ela será mais fiel. E ele disse: não, se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Então, eu não acredito que tem que vir uma perseguição para a igreja ser fiel. Ela tem que ser fiel a ponto de levantar a perseguição. Mas não é perseguição do vizinho reclamando do som. Não é perseguição da pessoa falar do carro que ficou na porta da casa dela e atrapalhou a saída e a entrada do carro. Não é esse tipo de perseguição, que às vezes tem cristão pensando que é isso que é perseguição. A perseguição porque a mulher não quer ser submissa ao homem, o homem não quer cuidar da mulher e os filhos não querem honrar o pai, é uma grande perseguição, uma cruz, é uma luta. Isso é questão de posicionamento com os valores de Deus. Aqui Esmina está sofrendo por causa dos valores que ela decidiu ser fiel. Se a igreja decidir ser fiel, você vai ver que ela vai ter perseguição. Muitas pessoas não vão querer estar nela. Você vai perceber o que vai acontecer na próxima carta, que é a igreja de Pérgamo, que mostra justamente esse outro lado. Uma igreja que se aliançou com o mundo para poder trazer mais gente. E nós vemos que isso está acontecendo nos dias de hoje também. Se aliançar com o mundo para que a igreja seja mais atrativa às pessoas. Não. Nós precisamos estar fechado com os valores do evangelho. Ponto. Agora, quem vai vir é Deus que vai trazer as pessoas. Não vamos negociar a palavra de Deus, não vamos fazer do altar negócio e nem negociar as nossas ovelhas. Vamos falar do amor de Deus, nós vamos falar de reino de Deus, acreditar naquele que está fraco e fortalecê-lo, cuidar das ovelhas do Senhor, não importa se ela tem muita gordura ou pouca gordura, nós vamos cuidar de ovelhas, amém? Pastor cuida de ovelha e não separa a ovelha que ele cuida, amém? Vamos lá, aqui diz assim ainda na palavra do Senhor, olha só, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Deixa eu trazer aqui uma outra ilustração para você. Não adianta ser uma congregação, precisa ser uma congregação de santos, porque ajuntamento sem valores do reino dentro de uma igreja faz um monte de pessoas ir para o inferno em comunidade. Precisamos rever valores que são pregados no nosso altar, os valores que são ensinados para a igreja, o que é que nós estamos vivendo como igreja, porque não adianta nada ter uma igreja com o nome de igreja X ou Y, não estou falando do nome de alguma igreja, estou falando do posicionamento da igreja, onde o altar é dividido, onde há ódio em cima do altar, onde há falta de perdão na igreja, membro lutando contra membro e apoiado pelo líder. Isso é totalmente fora dos valores de Deus. Quem gosta disso é o diabo. É ser sinagoga de Satanás, onde Satanás reina. Pode existir igrejas, porque igreja é eclésia, ajuntamento de pessoas. Pode existir ajuntamento de pessoas que não seja ajuntamento de pessoas salvas. O importante para a igreja é que ela seja um ajuntamento, mas ajuntamento de pessoas salvas. Porque não adianta nada mudar pessoas de lugar, mas não mudar a vida da pessoa por dentro. Só mudar ela, tirar ela de um bar, tirar ela da prostituição e colocar ela aqui dentro da igreja. Só que aqui não transformar valores. Quem se relaciona com a religião só muda de lugar. Quem se relaciona com Cristo transforma a vida, porque é o Espírito Santo que vai trabalhando de dentro para fora. Não adianta nada ser um bom diácono dentro da igreja e espancar a esposa dentro de casa. Não adianta nada você dizer eu sou cristão dentro da igreja e você roubar nos seus negócios. Ou seja, você está sendo contaminado. Que diferença vai existir como igreja do Senhor Jesus? É lógico que não vai ter perseguição, porque se amoldou o mundo. Romanos 12 diz, 1 e 2, diz que nós temos que apresentar os nossos corpos, apresentar a nossa vida para sermos diferentes, não se conformar, não se amoldar ao mundo.
Uma igreja que não se amolda ao mundo, ela causa uma distinção muito grande. É gritante quando você olha. Então, se nós olharmos para a igreja hoje e ver que ela está mundanizada, vamos perceber o quê? Nossa, não vemos diferença do que é estar na igreja e do que é não estar na igreja. Precisamos tanto rever valores, irmãos. Você vai ficar assustado com a carta de Pérgamo, que a gente vai ministrar na próxima carta. Mas aqui vê que os judeus se reuniam nas sinagogas, que essas sinagogas elas nascem do cativeiro babilônico. Muitos não querem voltar e o templo ficou em Jerusalém. Então várias assembleias, vários lugares de ensino chamados sinagogas ficaram espalhadas. Então eles iam no culto anual para Jerusalém, mas eles não quiseram voltar para reconstruir. Então eles ficaram espalhados em toda a terra, e em cada lugar tinha uma sinagoga dos judeus. Só que eles eram contrários à pregação do evangelho de Jesus Cristo. Então imagine, Jesus está dizendo que nessa cidade de Esmirna tinha uma sinagoga de judeus, que eles não eram judeus, era a sinagoga de Satanás, porque eles perseguiam o evangelho. Preste atenção no que eu vou te dizer. Seja uma perseguição física, seja uma perseguição moral, é perseguição diabólica para que a igreja pare. Mas a palavra já está liberada sobre a igreja do Senhor Jesus. Ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. A verdadeira igreja, ainda que passe por tribulação e por sofrimento, ela vai vencer, porque as portas do inferno não vão impedir o crescimento do evangelho. Muitos cristãos da igreja de Esmirna, e na contemporaneidade do cenário escatológico de Esmirna, muitos tombaram na terra, muitos sacrificaram a sua vida por causa desse evangelho que está nas nossas mãos hoje. Mas deixa eu te dizer, ainda que pessoas presas como Paulo, como o próprio João preso, o evangelho não fica preso, o evangelho não morre com uma pessoa, porque o evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo, e como ele disse para a igreja de Esmirna, eu sou o primeiro, o último que estive morto e revivi. Ele vive e reina e está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe por que o evangelho não para? Porque Deus é eterno. Sabe por que o evangelho não para? Porque ele não está firmado no homem, ele está firmado na palavra de Deus. E ele mesmo diz que eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então não tema se você passa por perseguição por causa do evangelho. Não tema nada. Saiba que ainda que você esteja passando por perseguição, as portas do inferno não prevalecerão contra você, porque você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você está aliançado com Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá no livro de Daniel, foram lançados na fornalha e disseram: olha, não importa o que você vai fazer com a gente, rei, nós não vamos negar ao nosso Deus. Se ele quiser livrar, ele livra. Se ele quiser deixar a gente morrer, a gente morre. Mas não vamos negociar a palavra de Deus. Essa é a palavra que nós temos que estar firmados. Mas como acreditar que uma igreja fraca, como nós temos visto, eu falo em termos gerais, uma igreja que não consegue vencer um Netflix, uma igreja que não consegue vencer coronavírus, uma igreja que não consegue vencer as dificuldades teológicas, como é que vai conseguir estar unida para vencer todo o império das trevas, vencer uma perseguição? Uma pessoa que se diz cristão e só porque a porta não abriu de emprego, só porque não comprou o carro que quer, desiste por causa do evangelho? Me desculpa, precisamos nos converter verdadeiramente a um verdadeiro evangelho. Fomos evangelizados muitas vezes errado. Falaram que a gente ia para a igreja e Deus ia dar coisas para a gente. E a única coisa que Deus ia falar para a gente é: morre para ti mesmo. Morre para o mundo, perde a vida no mundo e você vai encontrar a vida em mim. Deixaram para ensinar isso quando ensinaram, tardiamente. E eu estou ensinando isso para você hoje como igreja do Senhor Jesus. Se pergunte aí, que tipo de igreja nós temos sido? Será que é uma igreja como a igreja de Esmirna, que passa perseguição? Aí eu já tinha dito até um pouco sobre perseguição, e às vezes a pessoa, não, a gente não passa perseguição. Só que existe outra perseguição. Existe uma perseguição física, sim, mas existe uma perseguição moral. Quando os seus valores não condizem com o das pessoas e as pessoas te abandonam no meio do caminho, isso também é triste para o nosso coração.
É triste quando você quer viver uma verdade e as pessoas querem viver uma mentira. Não há sinceridade, não há aliança, não há amor. Mas isso é cumprimento da palavra de Deus. Nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas você permanece fiel, hein? Paulo diz para Timóteo: permanece fiel, Timóteo, não desiste não. Eu digo para você, meu irmão, a palavra de Deus diz para você e para mim: ainda que te abandonem, ainda que te desprezem, ainda que não acreditem em você, permanece no caminho, não despreze o dom que há em ti, levanta a tua cabeça e continua caminhando, continua firme no reino de Deus, não importa o que aconteça, continue firme, porque Ele tem uma coroa de vitória para você, em nome de Jesus, amém? Então nós vemos aqui que os judeus promoviam uma perseguição contra os cristãos, os seguidores do caminho. E nós vemos que é um período da história da igreja também. Você que gosta de estudar eclesiologia, você vai perceber isso. Versículo de número 10, diz assim, ó: não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Imagine um negócio desse, irmãos. A gente já está falando aqui que Jesus deixou bem claro que Ele conhecia a tribulação, a pobreza, a perseguição que a igreja vivia, que ela era desprezada pelos judeus, a sinagoga de Satanás. Só que agora Ele vai dizer o seguinte, que a coisa vai ficar pior. 10 dias de tribulação, na qual muitos líderes seriam levados e muitos morreriam por causa da sua fé. Meu Deus do céu, tem gente hoje que olha um cenário, já pensa em desistir, e aí quando quer receber uma palavra, recebe uma palavra dizendo assim: não, as portas vão se abrir, vai dar tudo certo. Jesus, ao invés de dizer isso, fala assim: olha, eu tenho uma palavra de encorajamento para vocês, permaneçam fiéis, porque daqui a pouco vai vir uma grande tribulação, que o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, e alguns vão ser mortos, mas deixa eu te dizer, permanece fiel até a morte, até a morte. Paulo, ele nos ensina algo tremendo, a gente vai chegar nesse nível, em nome de Jesus eu quero chegar nesse nível. Estou prosseguindo para o alvo, não digo que eu alcancei, mas prossigo para o alvo, aonde a nossa própria vida já não nos importa mais, senão padecer pelo Evangelho. O que importa é Cristo em nós, a esperança da glória. O que importa é o Evangelho sendo pregado. Eu fico imaginando, eu estava estudando essa semana sobre a vida de Paulo. Meu Deus do céu, olha que interessante, quando nós vemos, quando ele está indo para Roma, e ele passa por aquele naufrágio e vai acabar na ilha de Malta. Presta atenção nisso, ele está indo preso, mas ele tinha sonho, desejo de ir para Roma, mas ao invés dele chegar em liberdade, ele chega como prisioneiro. Ele passou pelo naufrágio, ele foi parar na ilha de Malta, e ali ele foi picado por uma serpente, e é tão interessante que ali ele continuava pregando o Evangelho. Ele pregou a palavra de Deus para as pessoas que estavam com ele dentro do navio. Deus entregou todos os tripulantes, perdeu-se toda a carga, mas eles não se perderam. Deus entregou na mão de Paulo todos os tripulantes daquele navio. A Bíblia nos ensina que chegando na ilha ele foi picado por uma cobra, mesmo assim nenhum mal fez, se cumprindo a palavra de Deus. Jesus disse: se alguma coisa mortífera beberdes, ou se algum animal peçonhento te morder, ainda que a cobra vai te morder, não vai acontecer nada. Foi isso que aconteceu com o pai. Ele não foi brincar com a cobra, foi um acidente, mas eles esperaram que ele ia morrer, mas ele não morreu. Mas sabe o que é interessante? A gente pensa que ali era um momento onde existia um naufrágio, estavam todos perdidos. Na verdade era a agenda de Deus para Paulo. A tribulação era a agenda de Deus. Por quê? Porque chegando ali as pessoas daquela ilha se convertem, Paulo prega a palavra de Deus, muitas pessoas são alcançadas. Como é interessante, uma pessoa no meio de uma tribulação, passando por uma luta, perdeu o documento, perdeu tudo, ainda tem condições de falar do Evangelho, porque ele não vivia pelas circunstâncias, ele vivia por amor a Deus, por tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele. Uma pessoa fiel mesmo em meio às suas tribulações. Meu irmão, vamos aprender com a palavra de Deus. E aí Jesus está dizendo para a igreja: olha, a situação vai piorar, mas eu vou dizer para você, seja fiel até a morte, e eu te dou a coroa de vida eterna. É o presente de Deus. É o presente de Jesus Cristo para a igreja dele. Olha, fidelidade até a morte para receber uma coroa de vencedor. E na palavra de Deus, Paulo também nos ensina que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
É nele que nós vencemos e nós vamos receber essa coroa de vida eterna. Aqui Jesus continua dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. É isso que nós precisamos nos preocupar, com a eternidade, é com a segunda morte. Morrer, todos nós vamos morrer, não sei de que maneira, mas que seja glorificando o nome do Senhor. Mas o que a gente tem que se preocupar é quando nós estivermos diante de Jesus Cristo, diante de Deus Pai, porque não adianta querer buscar favores da terra e não estar num verdadeiro relacionamento com Deus. Essa igreja nos ensina a se relacionar com Deus acima de todas as nossas dificuldades. Talvez você está pensando aí em desistir por causa das lutas, mas eu quero dizer uma coisa para você: nem luta você está tendo, segundo a palavra de Deus, para você desistir aqui. Não, apóstolo, o senhor não sabe o que eu tenho passado financeiramente, o senhor não sabe o que eu tenho passado na minha família. A Bíblia nos ensina: do que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Muitas coisas que nós estamos sofrendo é por falta de administração e de viver os princípios de Deus. Avalie de verdade, seja corajoso para orar e falar com Deus e mostrar para Ele as suas razões. Entre em juízo com Deus se você acha que está sendo injusto, e você vai perceber que não está havendo perseguição por amor à palavra, muito pelo contrário, nem perseguição há, e as pessoas estão desistindo por causa de um sofá, por causa de um conforto, por causa de um passeio. Então não vem com essa que é perseguição, não. A perseguição aqui é por causa da palavra de Deus. Tem gente que é igual a parábola do semeador. A semente caiu tão superficial que não tem raiz nenhuma. Qualquer tribulaçãozinha, um solzinho que vem não tem raiz e morre. Mas você não. Você é um cristão que tem raiz, você é um cristão fortalecido na palavra de Deus, e as tribulações não têm condições de mover a sua raiz. Você está aprofundado no Evangelho, você está firmado sobre a rocha que é Jesus Cristo, e você não vai desistir, você não vai negar em nome de Jesus. Espero que você e eu sejamos a igreja de hoje, Esmirna, uma igreja aliançada com Deus, que paga o preço por aquilo que acredita. Amém? E eu quero nesse momento, depois de explanar um pouco dessa palavra, tem muita coisa para a gente aprender, não dá para passar em uma hora para você tudo que essa carta quer falar para nós, mas uma coisa fica resumida: se você de tudo guardar isso no seu coração, eu vou ficar muito feliz. Não desista diante das perseguições. Talvez pessoas de outras igrejas te abandonarão. Talvez você, como líder, ande sozinho. Talvez você, que está cuidando de uma igreja, passe muitas lutas para poder viver um verdadeiro evangelho. Talvez você não vendeu o seu caráter. Talvez você não negociou os valores do reino de Deus e as pessoas te abandonaram. Saiba que isso é o que entristece o coração de muita gente. Ah, como eu me lembro, você que está aí me ouvindo, talvez você se lembre quando a igreja era simples, quando a igreja se extasiava em movimentos de uma igreja e em outra igreja e adorar o Senhor sem cobrar. Não era por causa de dinheiro, é por causa de comunhão. Pastores que pregavam numa igreja, outro em outra igreja, por aliança, não por dinheiro, não por conchavo político, não por o que vai me trazer de retorno. Perceba, aonde foi que a igreja se perdeu? Hoje o altar virou um comércio. Pregar a palavra de Deus para muita gente é uma maneira de ter um sustento. Isso não é bíblico. Embora nós saibamos que, como Paulo ensinou, quer fale do evangelho por dinheiro, por amor, não importa, importante que fale. Um dia nós teremos que dar conta para Deus de tudo aquilo que nós fizemos como igreja. Eu quero ser uma igreja, eu quero ser um líder fechado com a palavra de Deus. Antes de ser alcançado pela graça, fiz muita besteira na minha vida. Errei muito. E eu sei de onde Deus me tirou e Ele me perdoou. Então eu não vou voltar atrás. Vou morrer por aquilo que acredito. Vou fazer o que for preciso por aquilo que eu acredito.
Eu sei que não foi Jesus que citou, mas existem frases de pessoas que são interessantes. Que Gandhi um dia disse que quem não tem algo para dar a vida, traduzindo para o nosso linguajar, por aquilo que acredita, não merece viver. Foi forte o que ele disse, mas pelo que você daria a sua vida? Você daria a sua vida pelo valor do Evangelho? Você daria a sua vida por aquilo que você acredita realmente? Fale com Deus aí. Você daria a vida por aquilo que você acredita? Ou você trocaria por qualquer coisa? Não troque, não negocie o Evangelho. Tem muita gente que começa bem a caminhada cristã, mas no meio do caminho se cansa, porque não é fácil. Quando você vê pessoas comercializando, mercadejando a palavra, mercadejando um evangelho que é falso, o verdadeiro evangelho não dá para a gente pregar ele com esse pensamento, porque ele vai nos enquadrar, não vai dar certo. Pregar um verdadeiro evangelho ainda que as agendas se fechem. Pregar um verdadeiro evangelho ainda que você fique à margem, mas continuar firme, não importando quantos vão te seguir. Veja que uma das maiores raivas da elite religiosa do tempo de Jesus é que Jesus não estava fechado com eles. E se vocês não estão fechados comigo, então a gente não tem aliança. Um reino dividido não prospera, não mesmo. Mas Jesus disse: a glória que vocês querem não é a que eu quero. Eu não vou fazer aliança com vocês. Vocês é que precisam fazer aliança comigo se vocês quiserem entrar no reino do meu Pai. Não, mas se você não andar com a gente aqui, a gente não vai promover você. Eu não preciso de promoção. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a de vocês. E a vontade do meu Pai é que eu dê a minha vida para que todo aquele que em mim crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava fechado com Deus. Com quem que você está fechado? Com quem que você está aliançado? A igreja de Esmirna, Jesus se alegra com ela. Por quê? Porque existia semelhança no sacrifício, fidelidade à vontade de Deus. Pregue o evangelho. Não desista de pregar o evangelho. Não pare. Não se canse se as pessoas te abandonarem. Não pare de pregar. Eu te encorajo a pregar hoje, que o Espírito Santo te influencie mais, para que você continue pregando a verdade. Não desista, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Tem muita coisa mais para a gente tirar daqui, mas eu sei que Deus vai dar outras oportunidades para a gente estar ministrando sobre essa igreja de Esmirna. Se você quer ser uma igreja que segue a vontade de Deus e que agrada a Ele, olhe para a igreja de Esmirna, uma igreja sofredora por amor ao evangelho. Vamos orar nesse momento? Deixa eu convidar você, coloca a mão no teu coração, se entregue para Deus, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Não desista diante das oposições. Vamos colocar melhor assim: oposições. Abandono. Continua firme no evangelho. Espírito Santo de Deus, neste momento eu quero te pedir, nos fortalece, nos enche da tua presença, nos influencia, nos impulsiona, para que nós não venhamos desistir diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, Senhor. Nós não vamos desistir, nós vamos continuar firmes, nós vamos viver a realidade do teu evangelho, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa, Senhor meu Deus, quando muitas vezes as pessoas pensam em desistir, quando nós, Senhor meu Deus, pensamos, muitas vezes sequer passa um lapso de memória, Senhor meu Deus, um pouquinho. Será que vale a pena? Perdoa, Senhor.
sempre vai valer a pena, porque nós não vivemos motivados por esta terra, nós vivemos motivados pela eternidade, Senhor. O que importa é agradar o seu nome, o que importa é fazer a tua vontade, Senhor. Tu nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu a oportunidade de viver uma nova vida, e nós não vamos jogar essa oportunidade fora, Senhor. Nós vamos viver o verdadeiro evangelho, como a igreja de Esmina, que não se importava com as perseguições, que não se importava com as lutas, não se importava com a pobreza, conquanto que pudesse levar o verdadeiro evangelho, Senhor. Que nós possamos levar o verdadeiro evangelho a todas as nações, Senhor. Que sinais de cura, poder, maravilhas venham através de nós, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas. Eu sei que, Senhor meu Deus, nós vivemos num tempo de igrejas de glamour, pessoas que estão procurando pessoas em ascendência, Senhor. Pai, mas que nós possamos seguir pessoas que têm caráter, pessoas que estão fechadas contigo, que estão aliançadas com a tua palavra. Como eu sei que existe muita gente que está na mídia, que tem fama, mas são homens de caráter, são homens posicionados como grandes pastores, ó Pai. Mas também existem pastores que às vezes pensam em desistir, porque suas igrejas são pequenas, porque não são igrejas ricas humanamente falando, porque são pessoas que estão no anonimato, Senhor. Mas quantas pessoas na igreja de Esmina não teve o seu nome no hall da fama do sacrifício, mas aí no céu o nome delas estava escrito, o nome de cada uma delas, o seu sorriso olhando para elas, dizendo: eu te amo e eu te ressuscito aqui comigo. Você pode estar tombando aí na terra, o teu sangue pode estar sendo derramado, mas aqui diante de Deus está sendo um sacrifício como um cheiro suave. E o Senhor há de vir para recompensar com a coroa da vida eterna. Ao vencedor, nós vamos vencer a apostasia, nós vamos vencer, Senhor meu Deus, a falta do amor, nós vamos vencer, Senhor meu Deus, toda a mancha que estão querendo colocar no evangelho, Senhor. Nós vamos vencer, nós vamos estar fechados, aliançados, de pé, fortalecidos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Fortalece cada líder que me ouve, fortalece cada irmão, Senhor. Nos ajuda a revelar a tua glória no nosso dia a dia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Veja aí, reflita. Quais são as marcas de perseguição que nós temos por amor ao evangelho? Amém? E seja sincero. A minha oração com Deus quando eu estava estudando essa palavra foi: Senhor, eu quero carregar no meu corpo as marcas do verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe a tua vida. Quer viver o verdadeiro evangelho? Estamos aliançados, estamos juntos até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa eternidade. Não percam, na nossa próxima ministração vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Essa igreja, irmão, é a igreja que é o período que compreende o ano de 313. Vai acontecer algo que vai marcar a história. A igreja de Éfeso, falta amor, perdeu. É uma igreja apostólica, começou com os apóstolos. Depois nós temos o outro período, o período onde os apóstolos foram perseguidos, outros cristãos foram perseguidos, depois espalhados por vários lugares da terra, continuaram sendo perseguidos, mas quanto mais perseguiram, mais eles cresceram, até chegar no terceiro século, no ano de 313, onde Constantino vai fazer algo que vai marcar a história da humanidade. Não perca a próxima ministração, a igreja de Pérgamo. Deus abençoe, que Deus te fortaleça. Um beijo no seu coração. Não desista diante das dificuldades. Jesus te ama, Ele está contigo, e a coroa da vida eterna está preparada para você e para mim, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.